mercados hoje, praticamente 80% de tudo que é comercializado vem de uma indústria. Então, devido a essa compreensão, vários países anunciaram que a continuidade dos trabalhos pelas indústrias de alimentos é considerada prioritária. Nós fomos convidadas para falar sobre a segurança dos alimentos em época de pandemia. Então, para falar desse assunto, primeiro é muito importante a gente revisar o que significa a segurança dos alimentos. Então, assegurar um alimento seguro para o consumidor é entregar para esse consumidor um alimento livre de qualquer tipo de contaminação que possa causar um dano à sua saúde. E quais seriam os 3 tipos de contaminação que nós temos? Nós temos a contaminação física, química e biológica. Debater sobre segurança dos alimentos é extremamente importante, estando ou não em pandemia. O Ministério da Saúde, assim como diversos pesquisadores da área, falam que no século XXI, provavelmente nós seríamos acometidos por grandes crises relacionadas à contaminação, devido a diversos fatores, como, por exemplo, a globalização, a livre fronteira de comercialização, os desequilíbrios ambientais que estão ocorrendo e também as questões da diferença social. Isso tudo poderia agravar e muito o risco dessas doenças. O SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, que é o vírus que está causando toda essa pandemia e todo esse problema de saúde e econômico, ele é uma doença transmitida através dos alimentos? A resposta é não. Até o momento, não se tem evidência científica da transmissão deste vírus por alimentos. Então, se ele não é uma DTA, por que é importante discutir sobre o SARS-CoV-2 na área de alimentos? Mesmo que esse vírus não seja transmitido por alimentos, o alimento pode servir como um veículo de contaminação, dependendo da condição como esse alimento é ofertado. Por exemplo, se o alimento estiver acima de 60 graus, muito provavelmente não vai haver o vírus ali de forma viável, porque é uma temperatura que inativa o vírus. Então, tudo depende também da condição que esse alimento vai ser ofertado. Mas que o vírus não é transmitido por alimento, como se pode ver no próximo slide, o nosso foco na elaboração de alimentos é o colaborador. Então, nesse sentido, controlando a saúde do colaborador, do manipulador de alimentos, nós estaremos também protegendo o alimento por consequência. Então, quais são as medidas que devem ser adotadas para evitar a contaminação pelo SARS-CoV-2 nos ambientes de manipulação de alimentos? Nós temos que intensificar as boas práticas de fabricação. Então, nesse sentido, eu considero que a gente sai numa vantagem. Por quê? Porque é uma questão obrigatória que todo manipulador de alimentos tenha feito um curso de boas práticas de fabricação e todas as instalações que elaboram alimentos, elas devem aplicar as boas práticas de fabricação. Então, na verdade, para quem já tem esse hábito da aplicação dessa ferramenta de controle de qualidade, não vai ser um desafio adaptar para os requerimentos que estão surgindo em decorrência desta pandemia. A outra questão é controlar a saúde do manipulador. Então, uma vez que pessoas contaminadas com a Covid-19 podem ser portadoras assintomáticas do vírus, ou seja, não desenvolver nenhum tipo de sintoma, é recomendável que todos os colaboradores utilizem máscaras. Por quê? Mesmo aquela pessoa que vai desenvolver sintomas, a primeira parte do organismo que normalmente é contaminada é a parte da região da garganta. Então, mesmo antes dele começar a sentir dor ou manifestar tosse, febre, ele já pode estar expelindo uma quantidade considerável de partículas virais. Então, nesse sentido, se ele não estiver utilizando uma proteção para o rosto, para que o nariz e a boca fiquem cobertos, ele pode estar propagando esses vírus no ambiente e, com isso, estar contaminando outros manipuladores naquele local ou até mesmo o alimento que está sendo elaborado. Então, e os portadores assintomáticos, eles também podem emitir partículas virais. Então, esta é uma recomendação.
Com relação ao protetor facial, aquele de acrílico, é uma medida que algumas indústrias de alimentos têm tomado. A recomendação do protetor facial é principalmente recomendada para aquelas pessoas que trabalham com o público, mas para o manipulador de alimentos pode ser uma solução também. Por quê? Porque muitas vezes, nesses ambientes de manipulação, a gente não consegue manter o distanciamento mínimo adequado recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, muitas vezes, essas atividades têm que ser feitas muito próxima de um colaborador a outro. Então, utilizar a viseira de acrílico pode ser uma barreira a mais para evitar essa passagem tão facilitada dessa contaminação entre os indivíduos. Mas o cuidado que se deve ter é para que essa viseira não quebre. Então, se deve ter um protocolo adequado do que fazer caso uma viseira quebre durante a manipulação de alimentos. Então, aqui eu trago algumas recomendações de leitura, lembrando que o Ministério da Saúde, ele traz todas as recomendações importantes, tanto para a área da saúde quanto para a área de alimentos. Então, tivemos a publicação dessa nota técnica de 18 de 2020, que falou sobre a utilização das boas práticas de manipulação no combate ao Covid-19. Então, é interessante fazer a leitura desse documento para quem ainda não se familiarizou. E, ao mesmo tempo, ler a nota técnica 15 de 2020, que fala sobre a utilização de máscaras e de luvas nos ambientes de manipulação de alimentos. Até então, quando se trabalhava somente com boas práticas de fabricação e não se pensava na contaminação desses alimentos por vírus que causavam doenças respiratórias, a obrigatoriedade para a utilização de máscaras se dava quando a gente manipulava alimentos já prontos para o consumo. E por quê? Para evitar uma contaminação cruzada do manipulador para o alimento. Mas agora que estamos vivendo essa pandemia da Covid-19, é uma recomendação que todos os manipuladores utilizem máscaras durante todo o tempo para evitar que um colaborador que esteja contaminado, mas que esteja sintomático, transfira essa contaminação para os demais colaboradores que estão trabalhando no mesmo local. Então, para que é interessante adotar essas medidas? Em primeiro lugar, para aumentar a segurança dos alimentos que estão sendo comercializados. E, em segundo lugar, é pela própria pressão do consumidor. Por quê? Neste momento, nós temos diversas informações de fácil acesso aos consumidores a respeito dos cuidados que precisam ser tomados. Então, muitos consumidores que antes não se preocupavam com essas questões de segurança, hoje estão atentos e estão cobrando dos estabelecimentos produtores. Então, devido a isso, é interessante que o estabelecimento tome esses cuidados justamente para que o consumidor tenha a segurança para continuar adquirindo esses alimentos ao longo desse período tão crítico. Agora, falando sobre a aplicação das boas práticas de fabricação dentro desse ambiente de manipulação de alimentos. Então, por onde começar? O primeiro é o reforço das boas práticas de fabricação, onde se pode fazer um reforço do curso de boas práticas com os manipuladores, e dentro desse reforço a gente pode reforçar que a lavagem frequente das mãos é necessária. Então, a gente tem que lembrar das recomendações da Organização Mundial da Saúde, que fala que, para evitar a disseminação do vírus, o que a gente tem que fazer? Lavar as mãos com mais frequência, evitar de tocar o rosto, para evitar que a gente leve a mão contaminada aos canais de entrada do vírus, que seriam olhos, nariz e boca, e também a utilização de máscara e o distanciamento social. Então, quando se fala em lavagem das mãos, se fala em lavagem com mais frequência, lavagem utilizando a metodologia adequada, e sempre que no ambiente de manipulação, após a lavagem das mãos, a utilização de um antisséptico adequado. Com relação ao reforço dos procedimentos de limpeza, todo aquele local onde o manipulador tem acesso, ele tem contato, essas superfícies terão que ser higienizadas com maior frequência. Então, todos aqueles botões de acionamento dos equipamentos, as superfícies onde o manipulador tem acesso, tudo isso vai ter que ser higienizado com um número maior de vezes ao longo do período de trabalho do que era realizado antes da pandemia. E qual procedimento tem que ser adotado? Precisa de algum procedimento especial? Não.
pode-se continuar adotando os mesmos procedimentos de higiene que se adotava antes da pandemia, utilizando os mesmos materiais de limpeza que já eram utilizados, pois eles são adequados para a eliminação de vírus. Sobre o controle e recebimento da matéria-prima. Então, uma vez que a contaminação pelo SARS-CoV-2 ele se dá de indivíduo a indivíduo, então, quando os estabelecimentos produtores de alimentos vão fazer o recebimento da matéria-prima que chega, é interessante que se tenha cuidado no recebimento dessa matéria-prima para evitar que se traga contaminação do ambiente externo para o ambiente interno. Então, com isso, é necessário que se peça para que o entregador esteja utilizando máscara. Se ele precisar entrar no local de produção, é interessante que se disponibilize um método para a limpeza das solas dos sapatos, que poderia ser desde um pano com hipoclorito até um tapete destinado para esse fim. E esse procedimento de higienização dos sapatos eu até destaquei ali na apresentação para vocês. Por quê? Porque isso é para todas as pessoas que vão entrar nesse local. Não somente para aqueles que vão fazer entrega, mas também para os colaboradores quando chegam para o turno de trabalho. A partir do momento que a matéria-prima chegou, é interessante, então, que se delimite uma área suja, onde vai ser colocada essa matéria-prima. Se ela veio embalada, deve-se fazer a limpeza dessas embalagens. Se for hortifruti, deve-se fazer uma higienização adequada e desinfecção, assim como se fazia também antes da pandemia, mas não pode se descuidar desse tipo de higienização, lembrando que a solução que é utilizada é a de hipoclorito, uma vez que a gente já ouviu de alguns locais que se utilizava o vinagre. Vinagre não é um sanitizante adequado, ele não tem nenhuma eficiência conhecida contra nenhum tipo de micro-organismo. E então se deve fazer a higienização correta das matérias-primas e depois fazer a higienização do local onde se disponibilizou essa matéria-prima que chegou, porque a gente considera que essa área é uma área suja. Então, se faz uma higienização para que não tenha risco de uma contaminação cruzada dentro da organização. Outros cuidados que podem ser tomados pelas organizações é diminuir a densidade de pessoas dentro desse ambiente. De que forma a gente pode fazer isso? Então, verificando quem precisa, de fato, estar naquele local e quem pode ser afastado da sua função, por exemplo, para fazer uma atividade remota. Diminuir o fluxo de pessoas nesse momento é essencial. Por quê? Porque a contaminação maior se dá quando a gente tem o maior número de pessoas no mesmo ambiente. Outra questão é realizar o monitoramento da saúde dos trabalhadores, fazendo verificação da temperatura desse colaborador na chegada ao trabalho e também uma verificação do estado de saúde. Então, para isso, é interessante que a gente mantenha uma comunicação. De que forma? Se a pessoa apresentou qualquer um dos sintomas da Covid-19, vamos citar os principais, que seria tosse, dor de garganta, febre, dor de cabeça, conjuntivite, ou até mesmo alguma disfunção intestinal, que comunique ao local de trabalho, porque essa pessoa vai ser afastada das suas atividades até que se faça o exame e se identifique se ela está contaminada ou não, e quem sabe ela pode retornar ao trabalho. A partir do momento que se identificou que alguém está com a Covid dentro da organização, essa pessoa deveria ser afastada das suas atividades até que os agentes de saúde liberem essa pessoa para voltar ao trabalho. E se essa pessoa entrou em contato com alguém contaminado, essa pessoa também deveria ser afastada do trabalho. E, ao mesmo tempo, se essa pessoa viajou, é interessante, então, que ela permaneça em quarentena para depois retornar às suas atividades. E os bebedouros que deveriam ser lacrados, porque eles são de uso comum. Então, seria muito fácil se disseminar uma contaminação se todas as pessoas fizerem uso do mesmo bebedouro. Então, é interessante que cada pessoa tenha a sua garrafa e que traga água de casa. Com relação ao uso adequado dos banheiros, uma vez que se pode ter a contaminação do SARS-CoV-2 nas fezes, tanto de pessoas assintomáticas quanto de pessoas sintomáticas, é interessante que se redobre os cuidados ao utilizar o banheiro, principalmente quando esse banheiro é de uso coletivo.
Então, é interessante que se tire todos os EPIs, ou seja, o uniforme que é utilizado no trabalho, para depois, então, acessar o banheiro. Após utilizar o banheiro, se deve fechar a tampa do sanitário e dar a descarga com a tampa baixada, porque se a tampa ficar aberta, a pressão da água pode formar aerosóis e essas gotículas de água espalharem contaminação de diversos tipos no ambiente, não só do SARS-CoV-2, mas de todos aqueles contaminantes que nós podemos ter no intestino. Então, essa recomendação também serve para este momento e para qualquer tempo. Depois, então, se faz a higienização adequada das mãos e dos antebraços. E se a porta do banheiro não for aquelas que de vai e vem, onde a gente pode abrir com o braço, então é interessante que se utilize um papel para abrir a porta. E falando do papel, eu já estava esquecendo, a secagem das mãos após a utilização do banheiro deve ser realizada com um papel não reciclado. Isso tudo para manter uma boa higienização das mãos e depois, claro, ao chegar no ambiente de manipulação, lava-se as mãos e os antebraços novamente e se faz a higienização das mãos com um antisséptico adequado. Em relação ao uso de refeitórios e áreas comuns. Uma vez que no refeitório há necessidade de se retirar as máscaras, é interessante que nesse ambiente se tenha o distanciamento social. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde fala que até o momento, uma vez que a gente não tem tantos dados a respeito do vírus e da doença, então até mesmo tudo que a gente falar hoje sobre o vírus pode ser daqui a um tempo refutado, porque o conhecimento ele está sendo desenvolvido ao mesmo tempo que a doença está ocorrendo. Então, hoje, a recomendação é que os indivíduos mantenham distância. Então, é interessante que no refeitório, uma vez que o indivíduo vai estar sem máscara, se mantenha uma distância de pelo menos 2 metros de um indivíduo do outro. Então, se deve diminuir a densidade de colaboradores nesse ambiente. Então, qual a recomendação possível? Uma vez que muitas pessoas, até mesmo da área da saúde, têm relatado desconforto ao utilizarem máscaras, por quê? Porque algumas pessoas se sentem claustrofóbicas. Uma vez que se colocou a máscara, é interessante que a gente não retire, então a pessoa só vai beber água a cada 2 horas, então a pessoa se sente desidratada, sente dor de cabeça, sente um cansaço maior. Então é interessante que a cada 2 horas se dê um intervalo para os colaboradores, para que eles possam tirar a máscara e descansar. Então, uma das soluções, quem sabe, seria, em vez de ter uma refeição principal, fazer pequenos lanches, claro que balanceado, para não causar nenhum problema nutricional nesse colaborador, mas pequenos lanches a cada intervalo de descanso para a retirada das máscaras, então a pessoa já pode ir no refeitório, fazer a sua alimentação e depois, esse período de descanso, voltar para o seu posto de trabalho. Com isso, então, a gente preservaria não só a saúde, mas também as questões psicológicas desse colaborador. E lembrando que essa área do refeitório é interessante que seja um ambiente arejado, porque a garantia do ambiente arejado minimiza o risco da disseminação do vírus no ambiente. Com relação ao controle da chegada dos colaboradores, uma vez que nós já vimos na mídia que algumas empresas que tiveram problema de contaminação pela Covid-19 tinham a chegada dos colaboradores todas ao mesmo tempo, qual o cenário que a gente enxerga? Muita densidade de pessoas no mesmo momento, no mesmo local. Então, lembrando, se a recomendação é o distanciamento social, só afastar as pessoas numa fila às vezes não resolve. Então, seria interessante, talvez, estabelecer horários alternados de chegada ao trabalho. Assim, a gente consegue minimizar o número de pessoas que estão utilizando o transporte público e, ao mesmo tempo, minimizar o número de pessoas que está chegando ao mesmo tempo na organização. E, assim, todo mundo bate seu ponto, mantendo o distanciamento e evitando aglomeração no mesmo horário na chegada ao trabalho. Com relação à higiene dos uniformes. Então, é sabido, pelas boas práticas de fabricação, que todo manipulador de alimentos, ao chegar no ambiente de manipulação, ele deve trocar a roupa pelo uniforme. E por quê? Para garantir que a gente não traga a contaminação do ambiente externo para o ambiente interno. Então, agora, o que a gente está fazendo? Reforçando essa informação.
Então, ao entrar no ambiente de trabalho, é interessante que todos limpem as solas dos sapatos. Tem alguns pesquisadores que dizem que talvez esse vírus ele não seja transmitido através da sola dos sapatos, por ele ser um vírus transmitido através de gotículas. Mas até o momento que nós não tivermos uma comprovação científica que esse risco não existe, é interessante que a gente tenha esse cuidado. Lembrando que esse cuidado ele pode ser tomado a qualquer tempo, independente da contaminação pelo SARS-CoV-2 ou não. Então, se recomenda que o manipulador, ao entrar na organização, limpe o sapato, ao entrar no trocador, tire sua roupa, lave suas mãos, coloque o uniforme limpo e, ao final do turno de trabalho, que esse uniforme seja destinado à higienização com água e sabão e hipoclorito. Tudo isso para evitar a disseminação do vírus dentro do ambiente de trabalho e assim preservando a saúde do colaborador e também da sua família. Dentro das boas práticas de fabricação, a gente tem o que a gente chama de plano de emergência. Então, devido à emergência de doenças que tem ocorrido nos últimos anos, se a gente for contabilizar só no Brasil, nós tivemos a incidência do H1N1 lá em 2011, depois nós tivemos a incidência do Zika vírus, do chikungunya e agora do SARS-CoV-2. Então, é interessante que a gente tenha no nosso plano de emergência o que fazer em caso da existência de um novo micro-organismo emergente. Então, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19, é interessante que se tenha nesse plano de emergência o que fazer em caso de algum colaborador apresentar sintomas da Covid. E que seria afastar esse colaborador do trabalho até que ele possa retornar. E aquelas recomendações que eu já falei, se ele tiver contato com alguém contaminado, ele deve notificar a organização para que ele seja afastado das suas atividades, e se ele se deslocou para fora do município, seria interessante que ele ficasse em quarentena para se garantir que ele não desenvolva os sintomas da doença dentro do ambiente de manipulação. Falando sobre segurança dos alimentos e falando que o alimento pode ser um veículo de contaminação. Porque o vírus, em diferentes superfícies, ele pode ter uma durabilidade por até alguns dias. Por exemplo, no papelão ele pode ficar até 24 horas, em superfícies plásticas de 2 a 3 dias, em superfícies de aço inox, que normalmente é o material que a gente usa nas superfícies, dentro dos ambientes de manipulação de alimentos, o vírus poderia sobreviver até 2 a 3 dias. Então, com isso, eu reforço com vocês que a higiene dos ambientes é extremamente necessária nesse momento e preservar a saúde do colaborador também. Muito obrigada.